a Deus. A paz do Senhor, irmãos, amém? Romanos capítulo 8, apenas o verso 28. Romanos 8, 28, bem conhecido. Eu vou ler ela em duas versões. A primeira eu vou ler na Almeida, Revista e Atualizada. E depois a segunda nós vamos ler nessa que nós lemos na KJA. Olha só, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Duas condições aqui. As coisas cooperam para o bem. Não significa que essa coisa vai ser boa para você, mas ela vai cooperar. Desde que esta pessoa ame a Deus. É necessário amar a Deus. Então sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora aqui, KJA diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Já já nós iremos entender o porquê deste verso aqui. Uma coisa que nós temos que já implantar em nossas mentes: tudo aquilo que Deus faz para nossas vidas, ao seu final tem um propósito de bênçãos para a nossa vida e para a vida de muitas outras pessoas. Nós não entendemos muitas das vezes as coisas que possam acontecer, porque muitos pensam assim: eu sirvo ao Senhor, eu entreguei a minha vida a Cristo, eu faço tudo certinho, até o dízimo eu devolvo certinho, então eu estou blindado, não pode acontecer nada. Não pense nisso. Talvez eu diria que seria o oposto. Quanto mais santo e servo de Deus você é, mais você é provado, mais você é colocado à prova, para ver se você é fiel mesmo, se a sua fidelidade ela é sincera perante a Deus, e se de fato você ama a Deus como Ele quer que você o ama. O mais interessante disso é que se você sendo aprovado, no final da prova, você, irmãos, receberá grande galardão da parte de Deus. Não tem pessoas, irmãos, que está lá em cima hoje, que antes não tenha passado lá de baixo, não tenha vindo lá de baixo, não tenha passado por condições difíceis para poder estar lá em cima hoje. Então, tudo nesta vida é uma caminhada. Eu diria mais, é uma estrutura de Deus, é uma escola de Deus, é a faculdade de Deus, é o ensinamento que Deus tem. O grande segredo de tudo isso é amar a Deus acima de todas as coisas e ser fiel a Ele, porque fazendo desta forma, não importa o que é que vai acontecer, mas ao acontecer, vai contribuir para que o plano de Deus sobre a tua vida venha estar lá em cima, amém? Para mim poder dar base nesse texto, eu gostaria que vocês lembrassem da história de José. Eu gostaria que vocês vissem, irmãos, um menino que amava tanto a Deus, um menino que viveu a sua vida em prol de servir a Deus. Você vai ver que ele é abençoado por Deus, mas as coisas que acontecem na vida dele, você diria, é injusto isso. Você talvez diria, não é possível, ele está fazendo aparentemente as coisas certas e acontece o que acontece. Nós não entendemos as coisas, mas se você ama a Deus, todas as coisas vão cooperar. A morte coopera? Sim, a morte coopera. Acidentes cooperam? Sim, acidentes cooperam. Se você ama a Deus, tudo isso vai cooperar. E o resultado vai ser maravilhoso. A palavra de Deus fala que José era um menino da velhice de seu pai. Seu pai o amava muito. Aos 17 anos de idade, ele ganha uma túnica de seu pai. Uma túnica de mangas longas, isso é coisa rara, irmãos, isso aí é coisa fina. Só ele ganhou. Os outros 10 não ganharam, mas só ele ganhou.
A partir daquele momento, os seus irmãos começaram a nutrir inveja dele. Não tinha mais um bom convívio com o seu irmão. E a palavra de Deus fala mais, fala que José, ele era aquele tipo certinho. Como assim certinho? Ele via os seus irmãos fazendo coisas erradas, e ele ia lá até o seu pai e começava a falar. Não que ele era fofoqueiro, mas é porque ele não tinha parte com coisas erradas. E quando ele tratava com seu pai aquilo que os seus irmãos faziam, o seu pai logo o repreendia. E os seus irmãos cada vez ficavam mais irados. Porque ele não quer, o inimigo, irmãos, não quer ver as pessoas corretas. Veja bem, quando você começa a colocar nas mãos de Deus, irmãos, as condições que estão acontecendo no mundo, ou com o seu irmão, seja ela condição financeira, condição de saúde, ou até mesmo rebeldia, e você chega até seu pai, o Deus Todo-Poderoso, e você fala para ele, olha o que está acontecendo, Senhor, entra com a tua providência. O inimigo não vai se alegrar disso. É bem evidente que ele vai se enfurecer com você. Nessa ocasião, os irmãos de José, de igual modo, começaram a nutrir cada dia mais e mais raiva, inveja e ira contra José. A palavra de Deus fala que num determinado tempo, Jacó manda seus irmãos ir pacentar o seu rebanho lá em Siquém. E era dias que eles saíam, até que Jacó fala, José, vai até Siquém, vai ver como é que estão os seus irmãos e traga para mim o recado. Aquele menino era obediente ao pai. Vai entendendo. Você ser obediente, você ser uma pessoa que tem uma visão séria, não significa que vai livrar você de tudo que aparentemente é ruim. Aquele menino sai, ele vai obediente ao seu pai. Nem questiona, pai, mas está tão distante, eu vou demorar, ou está sol, ou está chuva, ele nem questiona. Ele se prontifica, eis-me aqui, meu pai, estou indo agora. Que filho exemplo. Ele vai. A palavra de Deus fala que ele meio que se perde no caminho, porque os seus irmãos não estavam quem, eles foram para outro lugar. Mas aí Deus, que está no controle de todas as coisas, um homem o avista de longe e fala com ele, você está perdido, o que você quer, o que você precisa? E logo ele diz, eu vim procurar os meus irmãos, mas eu não os encontro. E aquele homem sabia exatamente quem eram os irmãos dele e aonde é que eles tinham ido. E ali ele passa aquela informação para José, e José vai. Irmãos, está dando tudo certo. Ele se perdeu, mas achou o caminho. Quando ele chega, vai chegando próximo de seus irmãos, os seus irmãos logo olham e vê, olha lá está vindo um sonhador. Aquele menino tinha tido da parte de Deus um sonho. E o que mais me chamou a atenção nessa palavra, irmãos, é que o sonho não era dele. Foi Deus que deu o sonho para ele. Deus havia dado uma revelação para ele que iria acontecer lá na frente. Os irmãos ficaram com inveja dele. Mas o mais interessante é que o sonho não era dele, era de Deus. Lá vem o sonhador. Começam a tramar a morte de José. Vamos matar ele. Vamos ver o que é que vai acontecer com o seu sonho. A palavra de Deus fala que aquele menino, quando ele chega, os irmãos dele agarram ele. Irmãos, pense no menino chegando com muita alegria ao encontrar os seus irmãos. Não tinha ódio no coração, não tinha rivalidade, não tinha inveja, tinha amor. O amor, irmãos, é a diferença do crente. Ele chega com um amor feliz, achando que os seus irmãos iriam receber bem, mas os irmãos dele agarram ele, rasga aquela túnica que ele tinha e joga ele dentro de uma cisterna. Irmãos, uma cisterna sem água, uma cisterna funda, uma cisterna de repente fria, cheio de bichos, de coisas nojentas, e ele é jogado lá dentro sem um pingo de amor, sem um pingo de piedade. A palavra de Deus fala que eles tramavam matar, mas o irmão mais velho diz, não faz isso, tenta proteger. A palavra de Deus vai falar, inclusive em Atos também fala, relata um pouquinho, que enquanto os irmãos dele estavam lá em cima comendo, José estava lá embaixo clamando, suplicando, pelo amor de Deus, me tira daqui, meus irmãos. De repente pedindo até perdão por coisas que ele nem fez. Enquanto seus irmãos riam, debochavam e se alimentavam.
Irmãos, quando fala de poço vazio, poço sem água, é a mesma coisa que dizer que um lugar sem vida. Quantas e quantas pessoas servas de Deus, que buscam a Deus, que temem a Deus, irmãos, elas são jogadas assim em poços. É tirado dela, irmãos, de repente, condição de se alimentar bem, condição de dormir bem. Eu tenho certeza que aquele poço não tinha uma estrutura tão comprida assim, onde ele pudesse se deitar, ao menos para descansar. Ficava numa posição desconfortável. É isso que o inimigo ele quer fazer com as nossas vidas. Quando ele vê que você é um servo de Deus, fiel a Deus, que você leva a Deus as condições, que você é obediente, que você tem amor, irmãos, logo o inimigo quer encerrar a tua vida. Porque ele olhando para você, ele sabe, esse daí tem um plano de Deus na vida dele. E a intenção e a ideia é encerrar a vida. Ele é jogado lá, mas Judá, ele fica com medo. Logo ele vê uma caravana de ismaelitas que estavam vindo, cheio de objetos. Ele logo tem a ideia, por que é que nós vamos sujar nossas mãos de sangue? Sangue do nosso próprio irmão, sangue de nosso sangue, não vamos fazer isso. Vamos vendê-lo? Olha que ideia. E nessa ideia os irmãos concordaram. Irmãos, a nossa vida sempre está nas mãos de Deus. Lembrando em nossa mente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você lê estas palavras e encontra essa informação, você vai falar, o que é que de bom tem nisso? Você está andando certinho e sofre males como este? Deus, irmãos, escreve reto em linhas tortas. José estava sendo jogado lá, uma ameaça de morte aqui, outro de lá, mas Deus é quem sabe de todas as coisas. O plano de Deus para a vida dele era totalmente diferente. Não vai ceifar a vida dele. José é retirado do poço, não para a salvação, mas para ser levado como escravo lá para o Egito. A palavra de Deus fala, irmãos, que ele implora, não faça isso, irmãos. Irmãos, diante de tanto choro, diante de tantas coisas, aquele menino nem lembra mais do sonho que ele teve, não faz nem ideia daquilo que Deus havia revelado para ele, porque a angústia, a tristeza, a calamidade tomava conta do teu coração, o desespero e as lágrimas, irmãos, cobria tudo aquilo que ele sentia ou que ele esperava da parte de Deus. O inimigo faz isso com a gente. Deus até um certo ponto permite, para ver até onde vai a tua insistência, para ver até onde vai o teu amor para com Ele. Ele tenta colocar nos teus olhos lágrimas para você não enxergar direito. Ele tenta colocar dor no teu coração para você irar-se, para que aquele amor venha a ser arrancado. Ele coloca preocupação na tua mente para que você não venha ter uma boa noite de sono. Ele coloca ira, ele coloca contenda para você pecar contra Deus e pecar contra o teu próximo. Porque na mente do inimigo, nos planos dele, ele pensa assim, se eu colocar dificuldade, se eu barrar, se eu impedir, logo os planos de Deus não irão se cumprir, porque certamente ele vai pecar, ele vai errar, ele vai abandonar, ele vai voltar para trás. Esta igreja só não está tão cheia, porque, irmãos, pessoas deixaram de buscar a Deus, de servir a Deus, porque foram jogados numa cisterna. E lá ela perdeu todas as suas esperanças. Talvez não aguentou a pressão, pecou, abandonou, e o plano de Deus não se cumpriu na vida dela, porque ela fugiu dos planos de Deus. Essa é uma armadilha que o inimigo ele coloca, irmãos, e ele tem sido muito vitorioso em muitos crentes. Mas nós vamos ver que José é vendido por 20 moedas de prata, ou 20 peças de prata. A palavra de Deus fala que ele é levado, irmãos, não como um menino, não como um ser humano, mas como uma mercadoria. E aí você começa a perguntar, onde é que está Deus nisso? Que plano esquisito é esse que Deus está fazendo na vida dele? Irmãos, Deus ele não fala como ele vai atuar em seus planos. Deus ele não fala, ele só fala que o final vai ser vitória. Deus ele prometeu para nós uma salvação, ele prometeu um céu de glória, mas ele disse para nós que nós teríamos aflições, mas que era para nós simplesmente permanecermos firmes, porque ele venceu o mundo e nós venceríamos também.
Só isso que o Senhor ele fala. Ele não dá muito detalhe. E esses detalhes, irmãos, como ele bagunça a nossa cabeça. Ah, se José soubesse naquele momento que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele era um plano de Deus, era um projeto de Deus. Mas 17 anos de idade, ainda jovem, não entendia muita coisa. Saiu aos berros, até que chegando no Egito é vendido por um homem poderoso, e lá se torna escravo. Irmãos, amanheceu o dia, o menino feliz da vida, um bom servo de seu pai, um bom filho, uma mil maravilhas. Ele recebe a notícia para ir visitar o seu filho, quem sabe, eu vou estar com os meus irmãos, quem sabe eu vou participar com os meus irmãos, vai ser um dia muito bom, e de repente vira escravo. Nós não sabemos o que é que acontece, irmãos, no dia seguinte, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. A única coisa que eu preciso deixar o meu coração tranquilo é que eu amo a Deus, eu confio em Deus, então todas as coisas vão cooperar, no fim vão cooperar, tem que cooperar, porque é a palavra de Deus. Ele é vendido. A palavra de Deus fala que em nenhum momento, irmãos, ele levanta calúnia contra Deus, nenhum momento, irmãos, ele pensa em voltar atrás do conhecimento que ele tinha de Deus por intermédio do teu pai. A palavra de Deus fala que, estando lá, escravo, ele trabalha para o seu Senhor como se estivesse trabalhando para Deus. Olha a diferença aí de um homem e de uma mulher de Deus. O nosso caminho muitas das vezes é desviado da rota que nós planejamos. E quando nós nos encontramos, era um lugar totalmente diferente daquilo que eu queria, é até ruim. Mas se eu amo a Deus, nesse lugar ruim, eu vou ter um comportamento de um homem, de uma mulher que ama a Deus. Independentemente, ele poderia trabalhar emburrado, ele poderia fechar a cara, de repente ele poderia não querer fazer as coisas, e agora eu quero que a minha vida se perca, eu não quero mais viver, poderia desistir, mas não. Escravo fazia as coisas de acordo com a vontade de Deus, e a palavra de Deus diz que Deus, olhando, começou a abençoar aquele menino, aonde tudo que ele colocava as suas mãos, irmãos, começava a ser bênção. A palavra de Deus não fala para nós por quanto tempo que ele trabalhou na casa de Potifar, a palavra de Deus não nos diz isso, mas para chegar a um ponto daquele homem, olhar para José e ver que ele realmente é abençoado por Deus, e que todas as coisas que ele toca é bênção, é coisa boa, e ele fala assim: José, a partir de hoje você toma de conta de tudo da minha casa. Irmãos, não é uma confiança da noite para o dia, é um tratamento, a pessoa vai te olhando, a pessoa vai observando, a pessoa vai vendo quem você é, aí sim ela entrega a chave das portas e fala assim: agora você pode ir e vir, tranquilamente. Por quê? Porque mesmo sendo escravo, aquele homem era temente a Deus, ele amava a Deus e respeitava a Deus. Deus abençoa aquele menino. Olha só que condição maravilhosa. Irmãos, de repente ele estava entrando até num comodismo, aceitando aquela condição porque estava tudo bem. Mas aí o plano de Deus para a vida daquele menino não era só chefiar uma casa. Então Deus permite com que a mulher de Potifar sente uma atração por ele e faz de tudo para agarrar ele. Faz de tudo para ter aquele homem para ela. A palavra de Deus fala que era dia após dia, ela insistia com ele: deita-te comigo. E ele prontamente sempre dizia: de maneira nenhuma. O meu Senhor confiou tudo a mim, menos a você. Por que eu desrespeitaria o meu Senhor e pecaria contra o meu Deus? De maneira nenhuma. Até que a armadilha do inimigo foi um pouco mais pesada. Não tinha ninguém em casa, só tinha os dois. Aquela mulher agarra José: deita-te comigo agora. E ele, servo de Deus, ele corre e ele foge. Servo de Deus tem que entender, irmãos, qual é o momento de ficar, qual é o momento de correr. Servo de Deus, irmãos, tem que entender quando as ciladas do inimigo vêm. José, ele poderia muito bem: eu sou escravo, ela é também a minha senhora,
eu vou me deitar com ela, eu só estou obedecendo a ela. Mas aonde é que está o princípio de Deus? O temor a Deus sempre tem que vir em primeiro lugar. Não importa se você vai desagradar a A ou a B, o temor a Deus é em primeiro lugar. É temente a Deus, isso corresponde aos olhos de Deus, você faça. Não corresponde aos olhos de Deus, fuja. Fugir é o melhor remédio. Irmãos, é mais difícil você fugir do que você enfrentar. Muitos homens de Deus caíram porque eles disseram assim: eu sou forte, eu consigo, eu vou resistir. E por não fugir, ao tentar enfrentar, cai em tentação, cai em cilada, perde até a vida, de repente vai até preso. Às vezes fugir é o melhor remédio. E ao fugir, José deixa um pano dele lá. Aquela mulher grita. Logo vieram outros servos. O que é que aconteceu? Esse hebreu tentou abusar de mim. E eu gritei, ele saiu correndo. Olha aqui o manto que ele deixou. Olha, irmãos, a cilada. Olha a calúnia. Muitas pessoas que decidiram ser servas a Deus, fiéis a Deus, sofreram injúrias. Irmãos, lembra lá atrás, quando aquele homem endemoniado, ele bota fogo na cidade toda e ele culpa os crentes. Os crentes não tinham nada a ver com isso, mas eles mandam colocar pinche em todo mundo, pendurar em postes e acender fogo. Quantas pessoas morreram inocentes ali, caluniadas? Morreram. Muitos servos de Deus têm que estar dispostos a servir a Deus até a morte. O Senhor, Ele fala que aquele que querer preservar a sua vida aqui, este irá perder. Mas aquele que perder a sua vida aqui, este vai ganhar a vida eterna com Cristo. Então, se de repente eu perder a minha vida, por eu ser fiel a Deus, por eu ser temente a Deus, irmãos, eu vou ganhar muito mais com o meu Senhor. Aquele homem não pensou duas vezes, fugiu. Potifar chega na casa depois, descobre tudo o que é que aconteceu, segundo as palavras daquela mulher. Não quer nem saber da versão de José. Leva ele preso como prisioneiro do rei. Leva ele para o cárcere. A palavra de Deus fala que ele vai para o cárcere. Não sei, de novo repito, eu não sei quanto tempo é que ele ficou na casa de Potifar. Depois aquele menino ele é levado preso. A palavra de Deus não fala o quanto tempo ele fica preso, mas na prisão, agora não escravo, agora mais um prisioneiro. Irmãos, o carcereiro olha para ele e vê que ele é um homem de Deus. Mesmo com semblante abatido, não estando feliz aonde é que estava, as pessoas identificavam que ele era abençoado por Deus. Se pisam no teu calo hoje, as pessoas conseguem identificar você como servo de Deus? Ou a sua boca sai um monte de palavrão? Quando as coisas vão apertando por nosso lado, será que nós muda a nossa feição? Será que aquele velho eu volta a tomar conta e faz aquele alvoroço, onde as pessoas olham e dizem assim, e é crente? Na cadeia, no cárcere, olhou para aquele menino, é homem de Deus, tudo que ele toca é abençoado, estou aqui a chave do cárcere, você toma conta de tudo, eu não quero saber de nada. E a palavra de Deus diz que foi uma grande bênção. Irmãos, na prisão, uma grande bênção, porque tem homem de Deus. Deus, Ele fala que Ele vai nos colocar como cabeça e não como cauda. Só que Ele não fala para você que você vai ser cabeça na prisão. Mas pode ter essa condição. A palavra de Deus nos promete bênçãos, vitórias, mas Ele não fala para nós, irmãos, as guerras que nós teremos que enfrentar. Servo de Deus, servindo a Deus, a palavra de Deus fala que Ele fica um período lá, até que um copeiro, até que um padeiro é levado também preso, porque tinha desagradado o faraó. A palavra de Deus fala, vamos colocar assim, em linguagem humanas falando. É claro que Deus ele é atemporal, mas de repente, Deus ele fala assim, eu vou começar a dar uma mexida aí, porque está quase chegando na hora. Ainda não é a hora, mas está quase. Aí a palavra de Deus fala que aqueles dois têm um sonho esquisito, não entendeu? José logo escuta o sonho de um, escuta o sonho do copeiro, e logo ele dá a interpretação. O padeiro ficou espantado, feliz, deixa eu contar o meu também. E lá ele também dá a interpretação. Daqui 3 dias você será levantado, daqui 3 dias você será morto.
A palavra de Deus fala que aconteceu exatamente. No entanto, José, ele fala, ó, copeiro, quando você estiver com Faraó, lembra-te de mim. Ou seja, fala para ele quem eu sou. Está vendo, eu sou legalzinho. Está vendo o que eu fiz? Olha para mim, conta para ele o meu testemunho. Irmãos, se José tivesse saído de lá, ele não seria nada mais, nada menos que um ajudante do copeiro de Faraó. Só isso, talvez. Mas Deus tinha plano maior. Irmãos, Deus nos coloca em provações e nós queremos sair dela o quanto antes possível. De repente, se nós sairmos antes, não vai estar maduro o suficiente. Não vai ter bom gosto. Talvez ninguém vai querer. Não será selecionado, talvez será deixado de lado. Deixe, irmãos, as coisas amadurecer primeiro. Deus, Ele não se esquece de nós e muito menos dos seus planos. A palavra de Deus fala que aquele copeiro foi colocado de volta no seu cargo, não se lembrou de José. E a palavra de Deus fala que ficou preso por mais 2 anos. Irmãos, mais 2 anos ainda, então quanto tempo ele já estava preso lá? Muito tempo. Às vezes nós passamos apenas 1 semana de provação, 2 dias e nós já murmuramos, o que é isso? Queremos colocar Deus na parede, ó Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho sido assim, o que está acontecendo? Por pouco tempo, e aquele menino já estava lá por muito tempo. A palavra de Deus fala que ele foi levado aos 17 anos de idade, mas ele só foi levantado aos 30 anos de idade. 13 anos, irmãos, no Egito, parte dos 13 anos como escravo e parte como prisioneiro. 13 anos, mas durante esses 13 anos, Deus olhava lá do céu, encontrava aquela luz brilhando na terra. É escravo, mas continua brilhando. Está na prisão, mas continua brilhando. Não importa onde coloca esse menino, ele está brilhando. E enquanto ele estava do lado e do lado de cá, Deus estava ensinando ele na casa de Potifar a administrar a abundância. Quando ele se encontrava no cárcere, onde não tinha muita coisa, Deus estava ensinando ele a administrar o que era pouco. Tratamento de Deus. Deus não nos quer ver sofrer, mas Ele quer ver nós amadurecermos, aprendermos com as coisas, porque logo eu vou dizer novamente, o plano de Deus é maior do que nós podemos pensar. A palavra de Deus fala que quando ele estava com 30 anos de idade, Faraó teve um sonho. Deus dá um sonho que quando nós lemos este sonho, conhecendo a história, é claro, nós diríamos assim, é fácil interpretar isso, mas tá na cara isso. Mas as coisas de Deus só é revelado para aquele que é de Deus. Deus havia dado o sonho para Faraó, ele ficou atordoado com aquilo, não sabia o que estava acontecendo. Manda chamar vários sábios, vários adivinhos, vários interpretadores de sonho e ninguém consegue interpretar. Ninguém, porque era algo de Deus. Deus, ele só revela aquele que ele tem um plano, aquele que é o escolhido. E eu volto a dizer em linguagem humana, Deus, ele olha para o relógio, agora sim é a hora. A palavra de Deus fala que o copeiro, nossa, lembrei, tem um lá no cárcere, que quando eu fui levado para lá, eu tive um sonho, e logo ele revelou o meu sonho, tanto o meu quanto do padeiro. E tudo o que ele falou aconteceu certinho. Ele disse que em 3 dias eu estaria aqui, e que em 3 dias o padeiro seria morto, e olha eu aqui e o padeiro está morto. Aquele lá é homem de Deus. Faraó não pensa 2 vezes, traz ele de lá. Irmãos, é Deus quem manda trazer, não adianta nós queremos sair por conta própria. Deus é quem sabe todas as coisas. A hora é agora, o dia é hoje. Antes de ser levado para Faraó, raspam a sua barba, trocam as suas vestes, deixa ele completamente enfeitado. Quando ele chega diante de Faraó, Faraó logo olha para ele e diz, você que consegue adivinhar? Você que consegue revelar o sonho? Temente a Deus, só Deus é quem consegue. Só Deus, irmãos, quem tem esse poder. Ele fala para Faraó, só Deus consegue interpretar, mas diga para mim, porque eu sei que Deus irá revelar. Por que ele tinha essa confiança?
Porque quem anda com Deus, irmãos, sabe que Deus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele é levado naquele momento, ele sabe que ele foi levado por um propósito. Talvez ele nem sabia o que é que iria acontecer, mas ele estava lá. A palavra de Deus fala que Faraó conta o seu sonho. Conta os 2 sonhos que ele teve na sequência. E logo Deus vai trazendo toda a revelação ali, ó, como se fosse uma coisa muito simples. Tinha muitos tentando, mas ninguém conseguiu, e ele ouvindo, eu já sei de tudo. Ô Faraó, estes sonhos que você teve, na realidade é um só. Deus, ele te deu esse sonho 2 vezes, porque ele apressa-te a trazer a revelação, ele apressa-te a fazer o que ele tem a fazer. Olha só, a palavra de Deus fala para nós que ele começa a trazer a revelação. 7 vacas, vai ser 7 anos, 7 vacas gordas e 7 espigas de milhos, isso aí são 7 anos de fartura. As 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas, estas daí também serão 7 anos de sequidão. É simples. O que o Senhor tem que fazer é colocar alguém que consiga administrar. Durante estes 7 anos, esta pessoa vai pegar tudo, ela vai colocar em celeiros, ela vai administrar, porque Deus vai dar uma abundância muito grande. E depois disso, quando vier a seca, aí sim essa pessoa vai administrar. Porque olha só, Faraó, o dia que tiver a abundância vai ser grande demais, mas quando tiver a seca, a fome, vai ser maior ainda, que as pessoas não vão nem lembrar do dia de fartura. A palavra de Deus fala que o coração, os olhos de Faraó começam a minha fala dizendo, os olhos brilhando, o coração tremendo e ele olhando para aquele homem cheio, sentindo aquela emoção, e ele se coloca de pé. Quem é que é mais sábio do que este que está aqui? Quem que pode que ser usado por Deus desta forma? Quem? A não ser José. Vamos colocar ele como administrador de tudo. A palavra de Deus fala que não teve ninguém que levantou contra, mas foi unânime todos dizerem, sim, é ele. Porque quando Deus, irmãos, é a hora de Deus exaltar, ninguém, irmãos, pode ir contra. Ninguém pode barrar o momento de Deus, quando o momento é de Deus. Mas tem que ser fiel. Eu não sei por quanto tempo você vai precisar ser fiel, se é 1 mês, se é 1 ano, se é 13 anos, mas seja fiel, porque o final vai ser glorioso. A palavra de Deus fala que Faraó ele coloca um manto real nele, que ele pega a 2ª carruagem dele, e Faraó começa a caminhar no meio do Egito, e coloca José atrás, e ele arranca o seu anel do dedo, o seu anel, que ele selava, onde ele dava as ordens, e coloca no dedo de José. Agora você manda em tudo. Só abaixo de mim, só eu que estou acima de você, o resto é tudo você. E ele começa, irmãos, a falar para todo o povo ouvir, ninguém vai levantar a mão e ninguém vai dar um passo sem é que José autorize, sem é que ele conduza, ninguém. Nem Potifar, irmãos, aquele cara que era um general, nem ele, todos deviam passar por José. Irmãos, quanto maior é a sua luta, maior a sua aprovação, maior é a glória de Deus sobre a tua vida. Talvez a glória que você vai receber de Deus não é nem aqui na terra, vai ser lá no céu. E é isso que você tem que focar a tua mente. Porque lá, o que o olho não viu e o que o coração não sentiu, é aquilo que Deus preparou, é grande, é maior. Confie naquilo que Deus tem para você. Aquele homem, irmãos, toma posse de tudo, começa a governar tudo. E a palavra de Deus fala que é uma tremenda bênção. Chegou um momento que ele não conseguiu nem contabilizar os cereais mais, não conseguiu nem contabilizar, porque era muita coisa. Deixa quieto, não vamos contabilizar não, vai colocando aí, vai colocando. 7 anos se passou, 37 anos de idade, daqui a pouco começa a vir a fome, daqui a pouco a coisa começa a se estreitar, daqui a pouco os egípcios começaram a chegar diante de Faraó e falar assim, estamos passando fome. Faraó olha para eles e fala assim, vai falar com José, que ele é que tem tudo. Chegam diante de José está passando fome. E ele começa a vender, estratégia, começa a vender para o povo, e ele vai deixando o Faraó cada vez mais rico. Vai vender, a fome vai se alastrando lá em Canaã, onde estava a família de José. A fome chegou lá também.
Todo mundo começou a descobrir que só o Egito tinha. Irmãos, é o mundo inteiro. Só o Egito tinha, porque tinha um que amava a Deus e que foi fiel, que sabia que os planos de Deus, irmãos, eram maiores, que sabia que todas as coisas cooperavam para o bem. A palavra de Deus fala que os irmãos dele também vêm para o Egito para comprar. Chegando para comprar, o próprio José quem vendia. José olhou, viu que eram seus irmãos não o reconheceram. Logo ele, ainda sentindo aquele temor quando ele olha para os seus irmãos, vocês não vieram comprar nada, vocês são espiões, vocês vieram espionar, prenderam todo mundo. Depois a palavra de Deus fala que José vai ter com eles tentam justificar, não, nós somos irmãos, somos filhos do mesmo pai, nós temos mais um que está lá em casa, nós somos irmãos. Ah, você tem mais um? Então é o seguinte, um vai embora, traz o outro, assim que vocês trouxerem o outro, eu vou saber que vocês estão falando a verdade, do contrário, vocês são espiões, vai ficar preso. A palavra de Deus fala que José deixou eles 3 dias presos, de repente, no coração dele, estava tramando uma vingança, ainda estava ali alguma manchinha, de repente, queria fazer alguma coisa, mas o amor de Deus e o temor a Deus era maior, tanto é que quando ele estava na fartura, a palavra de Deus fala que Deus dá para ele 2 filhos. Um chamado Manassés. Deus me fez esquecer da terra de meus pais, de tudo que eu passei. Fez-me esquecer da minha família, não das pessoas, mas do que os meus irmãos fizeram contra mim. Depois Deus dá outro filho para ele, que ele coloca o nome de Efraim. Deus me fez prosperar na terra de sofridão, na terra de tristeza, tratamento de Deus, irmãos, quando você é fiel, Deus faz uma obra e uma obra completa na tua vida. Depois o coração dele amolece, ele chega lá no cárcere onde os irmãos estão presos, e eles dialogam, então tudo bem, Simeão vai ficar aqui, todos vão lá, leva muito alimento, mas vocês vão trazer Benjamim aqui. A palavra de Deus fala que ele vai, que ele traz, e ele faz toda aquela trama, até que chega um momento que ele reconhece que os irmãos deles de fato sentiram o mal que eles fizeram lá atrás, que achavam que o que eles estavam passando era punição de Deus. José vê que eles se arrependeram, e a palavra de Deus fala que ele não aguenta mais, e se prostra diante de seus irmãos e fala, eu sou José. Os irmãos ficam espantados. Naquele momento, os irmãos até pensam, e agora? Nós trouxemos ele aqui, agora ele é governador de tudo. Só que a palavra de Deus fala que antes os seus irmãos, todos os irmãos se prostraram diante dele, assim como o sonho que ele teve. Tudo aquilo que Deus ele promete, ele cumpre. Basta nós ficarmos no caminho. A palavra de Deus fala, irmãos, que ele olha para os seus irmãos e fala, não se preocupa não, eu não vou fazer nada. Eu sei o mal que vocês tentaram fazer para mim. Mas agora eu sei que Deus, ele permitiu que isso acontecesse, porque ele me trouxe na frente. Para a preservação da humanidade, da vida, Deus, ele me trouxe à frente. Quando você chegar lá na frente, irmãos, e olhar para trás e ver tudo que você passou, você vai poder ir ler esse versículo e vai dizer, Deus, ele age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos que o amam, todos que foram chamados segundo o seu plano. Eu passei o que passei, teve propósito e hoje eu estou aqui. Irmãos, a palavra de Deus fala que depois o menino vem, que depois o seu pai vem, ele olha para o seu pai se alegra muito, é uma felicidade muito grande. O pai dele olha para José e fala, agora eu posso morrer em paz, porque eu encontrei o meu filho. Que morrer que nada, o homem viveu mais 17 anos desfrutando, irmãos, porque a palavra de Deus fala que José cuidou muito bem dos seus irmãos, da família de seus irmãos, cuidou muito bem de seu pai, colocou os seus irmãos para trabalhar no melhor lugar, cuidou, irmãos, de tudo e cuidou de todos. Naquele ano de sequidão, ninguém, irmãos, precisou morrer por causa da fome, porque teve um que compreendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coloca-se de pé. O rascunho dessa mensagem só tem o intuito de colocar você a lembrar que se você ama a Deus e você confia em Deus, não importa o que vai acontecer lá na frente, Deus está no controle da tua vida.
Assim como ele teve no controle da vida de Jó. Parecia até que não estava, mas Deus estava. E por final, irmãos, Deus ele tem, com o hino da irmã Lúcia, fala, né? Vitória, vitória, vitória para você. É isso que Deus ele quer nos colocar. Amém? Fecha os teus olhos.